Bofe. Agora na Educativa, Clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte. Um programa dedicado a você, ouvinte, colaborador fiel. Apoio cultural. Manipular e manipulação em drogaria. Rede Inova Drogarias. Você economiza mais, você faz mais. Praça Coronel Maximiano 41. Telefone 3741-3060 e 3741-7758. Muito bem, bom dia. Estamos chegando com o nosso programa Clube do Ouvinte, manhã de quarta-feira, 10 de junho. Seja muito bem-vindo, você, meu amigo ouvinte. Nós estamos aqui, então, no nosso estúdio principal da Rádio Educativa, a Rádio da Família e dos Amigos, 15 anos no ar, servindo a nossa comunidade. Bom dia, Clarinha, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Mais uma quarta-feira, estamos aqui. Amém. Vidigal, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Prazer receber aqui. Igualmente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de podermos partilhar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre o nosso bate-papo. Hoje, nós estamos assim no clima do Dia dos Namorados e vamos falar de relacionamentos. Muita gente participando com a gente pelas redes sociais da nossa promoção de hoje. É o seguinte, tem um mega kit aqui para quem participar. Clarinha, é um kit super especial, hein? Eu vou falar que eu acredito que eu não consegui arrumar um namorado. Não consegui arrumar um par para tirar foto, gente. Que dificuldade. Muito bem. Mas eu não tô procurando não, tá? Já vou deixar bem claro aí. Fica a dica, pessoal. Você não está ouvindo, solteiro. Pelo amor de Deus, segue até 11h40, se você arrumar um namorado, você pode participar da promoção. Deus me livre, não fala um trem desse não, porque vai que eu arrumo. Não, deixa passar, passou. Gente, olha só, é um kit com vários produtos de beleza, doado pela Ione, lá de Faria Lemos, produtos masculinos e femininos. Nós temos R$50 em compra da Roberta Modas. Nós temos 10 litros de gasolina no posto IP. Nós temos uma máscara que a Silvia fez pra gente de crochê. Ai, que chique. E nós temos um artesanato da Artes by Ludmilla, que faz então com vidros, né? Uma coisa bem bacana. Muito bonito. O casal que for sorteado vai ganhar isso tudo. Isso tudo. Então é um prêmio para todo mundo. E muito fácil de participar, né? Ainda dá tempo. Igual você falou, até 11h40 vai dar tempo. Até 11h40 dá tempo. Pode postar fotinha lá no Instagram, escrevendo a declaração e marca @Rádio Educativa. Isso. E já tem gente que participou com a gente desde o primeiro dia que nós lançamos a promoção. Aqui, ó, o Jean foi o primeiro a participar. Ele está dizendo que o amor é um sentimento engraçado, bonito e complicado de explicar. Nos esforçamos ao máximo para tentar expressar o que sentimos um para com o outro. Você sabe que o Jean não tem nem um mês de casado, né? Ele já tá apaixonado, tudo bem. No começo é tudo um mar de rosas. E depois também. Depois vira um oceano de rosas. É verdade. Obrigado, Jean, pela participação. Você tem participação, hein, Clarinha? Tenho, sim. Deixa eu só conferir aqui, porque as mais bonitas eu já encaminhei pro senhor, mas todas são muito válidas aqui, ó. Nosso Instagram, Clarinha Desembola. Eu achei muito chique. Aqui, ó, foi o da Estela. A Estela mandou aqui, ó. Dono das minhas melhores risadas, um presente de Deus enviado especialmente para mim. Acredito que isso é o amor, se descobrir ao lado de quem mostra a simplicidade e a leveza da vida. Nossa, um beijo para Estela e o Léo, um casal lindo. Bacana, muito bem. Curiosidades da nossa semana. Cadê a nossa vinheta? Curiosidade da semana. Curiosidade da semana. Como o nosso tema hoje, né, sobre os relacionamentos, o amor e o Dia dos Namorados, eu peguei aqui 2 curiosidades do dia 12. Como eu escrevi um pouquinho, meu resuminho de hoje foi um pouquinho maior, peguei só 2. A primeira é a curiosidade de como surgiu o Dia dos Namorados, que é uma data tão especial para todos os casais apaixonados, né? Mas ela surgiu como um dia totalmente comercial. Eu achava que tinha uma história toda bonita por trás e nada. Esse título pode ser relacionado ao publicitário João Dória, quando em 1949 foi requisitado por uma loja de departamentos paulistas, né, a ajudar a aumentar as vendas no mês de junho, que até então era o menos lucrativo durante todo o ano. Então, Dória sugeriu criar o Dia dos Namorados, inspirando a data, né, que já era comemorada nos Estados Unidos e na Europa, só que no dia 14 de fevereiro, devido a São Valentim, né, e tem uma história muito chique lá também. A data escolhida foi dia 12 de junho, porque antecede o dia de Santo Antônio, que era um santo conhecido como santo casamenteiro aqui no Brasil. Assim, no dia 12 de junho de 1949, ocorreu o primeiro Dia dos Namorados aqui no Brasil. Uma data comercial, mas que ficou muito importante. E a história de São Valentim é interessante. É o seguinte, em um determinado momento na Europa, foram proibidos de celebrar casamentos. Olha! Então, eles celebravam escondido.
né, os noivos procuravam e ele, né, realizava os matrimônios lá escondidos. Descoberto isso, ele foi preso. E então, na cadeia, preso, né, ele recebia cartas dos casais, né, e agradecendo e falando do amor que sentiam, da paixão. Então ele ficou como referência para os namorados. São Valentim, São né? Valentim, dia 14. Na verdade, a história diz que ele também teria se casado escondido com uma dessas moças que ele estava orientando, né? E nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Sim. E aí todo esse processo de flores, principalmente de bilhetes, né? Os americanos usam muito o dia dos namorados, enviar bilhetes, tem a ver com essa história de bilhetes que eram enviados para a prisão. Para a prisão, muito bem. Olha só que legal. E também no dia 12 de junho, eu separei um pedacinho aqui, que também é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2002, para conscientizar a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e também os governos de todo o mundo contra o trabalho infantil. Toda criança tem direito ao lazer, à educação e também à saúde. Mas nem sempre é assim. Aqui no Brasil, quase 1 milhão de crianças trabalham ilegalmente. São crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que atuam na indústria, no comércio e também na agricultura. E parte dessa população atua nas piores formas de trabalho infantil, que são o trabalho doméstico, a prostituição e também o tráfico de drogas. Clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte. Muito bem. Então, feito as nossas curiosidades, né? Com o auxílio bacana aqui do Vidigal, complementando pra gente, da Clarinha também fez o dever de casa. Nós vamos aqui começar o nosso bate-papo. Então, celebramos o Dia dos Namorados, no dia 12, véspera de Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Como assim, dizem que ele é o santo casamenteiro porque nas pregações ele falava muito do amor, do casamento e tal. O pessoal costuma sacrificar um pouquinho Santo Antônio, né? Coloca de cabeça pra baixo. Tadinho, bota ele afogado. Os rituais meio estranhos, né? Sim. Eu só queria saber se isso realmente dá certo. Olha, Tadinho, afogar o Santo Antônio no copo debaixo da cama, né? Oh, já fez, Deus. Clarinha, não? Eu né? não tô querendo, não. Até 11h40. Você pode, Hoje, mas vocês estão querendo me amarrar, hein? Tem uma vizinha minha que ela falou que ela era doida pra casar. Aí ela falou que nenhum desses negócios que tinha que fazer com o Santo Antônio era roubar o Santo Antônio da amiga. Que aí você conseguia casar. Aí ela falou que alguém tinha que roubar a imagem dela, né? Ela falou que até hoje a imagem dela tá na casa dela e ninguém roubou. Por isso que ela não casou até hoje. Muito bem. Vidigal, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Nós escolhemos trabalhar e conversar, né, vamos assim dizer, sobre o tema relacionamento, porque está ligado aí ao Dia dos Namorados, mas nós poderíamos até ampliar, né, porque a questão do relacionamento implica a nossa vida toda, né? As relações humanas, também as relações com o meio ambiente, enfim, é uma palavra muito ampla realmente. Nós vamos tentar aqui ficar no relacionamento humano, né? Claro que isso não despreza outras reflexões, mas é o seguinte, ontem, né, a gente partilhando aqui e refletindo um pouco, eu me lembrei de Sartre, quando ele diz que o outro é o meu inferno, né? O meu inferno é o outro, né? Claro que Sartre está dizendo porque, assim, o outro é a única forma de referência até para me ver e ver as minhas dificuldades, né? Os meus defeitos. Então, o outro é profundamente provocativo para a gente. Pelo menos é essa uma das ideias. Agora, estamos vivendo um tempo em que as pessoas parecem colocar sempre a culpa no outro, principalmente no relacionamento, como se o relacionamento dependesse exclusivamente, eu vou usar a palavra exclusivamente porque a gente pode ampliar, o relacionamento dependesse exclusivamente do outro, né? A felicidade dependesse exclusivamente do outro. Como é que você vê essa questão? A felicidade depende exclusivamente do outro? Como é que eu posso me portar, né, numa relação para que o outro não seja, na forma negativa, o meu inferno, vamos assim dizer? Na verdade, Sartre, né, e um conceito mais filosófico, quando fala, né, o inferno são os outros, é exatamente um processo muito mais psicológico de projeção das minhas incapacidades, das minhas dificuldades, que eu transfiro para o outro. E isso é extremamente grave, porque a vida passa a ser, né, a procura do culpado, como se vida fosse uma historinha policial que eu tivesse que achar um culpado. Só que, na verdade, não existe um culpado. Cada pessoa tem uma estrutura, uma referência de personalidade, e essa estrutura é um instrumento que a pessoa tem para lidar com as coisas do mundo.
É comum a gente dizer assim, se fosse hoje aquilo que eu fiz ontem eu não faria. Mas ontem eu tinha uma mentalidade diferente do que eu tenho hoje. Não dá para eu fazer esse retorno no passado. Eu posso me reconstruir em cima disso. Então, quando a gente faz essa dicotomia eu e o outro, isso é perigoso, porque eu estou criando uma possibilidade, isso aí é imaginário, de que eu, achando o culpado, eu resolvo a minha carência. Ou seja, se eu sofro, a culpa é o outro, se o outro me dá atenção e carinho, eu saro. Só que isso é falso, porque a carência está dentro de mim, não está fora de mim. Porque senão seria fácil poder comprar isso de diversas maneiras. A gente tem isso em festas, em bares, em drogas, onde as pessoas deixam a vida pessoal, ou seja, trabalha o dia inteiro e à noite, ao invés de estar em casa consigo mesmo ou com a família, vai para o bar. Vai para a balada, vai para a festa, como se ali ele achasse essa possibilidade de se curar da sua própria carência. Só que o outro frustra do mesmo jeito. Ele tem que beber, usar drogas, e isso daí de novo distancia. Então, quando Sartre pontua isso, né, o inferno são os outros, está dizendo assim, psicologicamente falando, existe todo um processo de infantilidade, de carência, de dificuldade de enfrentamento com as coisas do mundo. Porque é exatamente no enfrentamento que eu vou crescer. E quando você coloca o termo de relacionamento, mais para frente a gente aborda, mas você meio que prepara para o que a gente vai falar, se eu não estou inteiro, se eu espero que o outro me complete, nenhum relacionamento vai dar certo. Porque eu vou estar sempre esperando que o outro supra essa minha carência. Ou seja, se ela não me der atenção, não me der carinho, não me der o que eu penso que me falta, eu vou ser infeliz. Só que aí o outro vai ter que se anular para poder suprir aquilo que eu preciso para me dar. Aí o outro é que vai ficar carente. Aí entra aquela história, mas aí o outro, né, que procure ajuda para lá desde que ele me satisfaça. Ou seja, é extremamente complexo, a gente vai para um nível psicológico de uma sociedade doentia, extremamente complexa, que nós vamos desenvolvendo aqui ao longo do nosso bate-papo. Há sim uma ideia, né, de que, eu já ouvi essa expressão, vou repeti-la aqui, você pode concordar ou discordar, enfim, até acrescentar a isso, de que nós vivemos um tempo da ditadura da felicidade. Assim, a gente tem que parecer, a gente precisa ser feliz, mas tem que parecer ser feliz, né? E aí as pessoas vão para as redes sociais e estabelecem, a partir das fotografias e de vídeos, uma vida plena, perfeita. Às vezes a gente até segue alguns artistas que mostram isso, né? Como que a vida está ali. O Nietzsche, para utilizar uma frase dele, uma vez que eu sei que você também gosta enfim, lê, ele diz que todo idealismo é uma maneira de mentir diante do inelutável. Então, se você cria uma ideia perfeita de qualquer coisa, seja de você, do outro, da vida, do dia, da alimentação que você vai estar, se você cria uma ideia perfeita disso, é uma maneira de mentir, porque assim, as coisas estão aí, né, e elas estão manchadas enfim, tem manchadas que eu digo, ela tem o seu caminho e às vezes ela tem as suas confusões, os seus obstáculos, né, então o caminho não é reto só, né, tem altos e baixos, enfim. Nós vivemos esse tempo da ditadura tão preso a um idealismo de uma vida do outro, e aí a gente volta a falar do outro, né? Estamos presos a uma vida do outro que é feliz e sempre parece que o outro é feliz, a família do outro é feliz, o carro do outro é melhor, enfim, vivemos essa ditadura da felicidade do outro e nunca conseguimos atingi-la. Sim, a palavra ditadura ela é algo moderno, mas que o ser humano sempre buscou um ideal de felicidade, aí cai o idealismo, né, nietzschiano, sim, isso é fato. Só que antigamente esse ideal de felicidade, que sempre existiu no ser humano, eu sempre queria ser feliz de alguma maneira, isso não era exposto porque não existia a mídia como existe hoje. A grande diferença é que essa exposição do ideal de felicidade, que a gente hoje chama de ditadura, como se fosse uma imposição, algo que eu não tenho como sair dela, né, isso passou a ser exposto dentro dessa mídia, e as pessoas passaram a ter aquele mesmo prazer que eu falei da bebida, da droga, nessa exposição. Se eu tenho uma dificuldade com a minha autoestima, à medida que eu me exponho, ou seja, bonito e dentro de padrões definidos de beleza, é como se isso fosse suprir essa carência. Eu volto para o modelo anterior de Sartre, né? Ou seja, eu sou bonito, alguém, entre aspas, dá milhões de curtidas, eu recebo, né, elogios, e isso supra, entre aspas, até que eu deito, durmo e acordo no outro dia e preciso da mesma droga.
Esse é o modelo do mundo moderno. Ou seja, cada dia eu tenho que me realimentar desse mesmo modelo. Porque, como é uma carência interna, isso nunca vai ser suprido. Então, se ontem eu tive 1.000 curtidas, hoje eu quero 10.000, amanhã eu quero 20.000. Ou seja, à noite é interessante, quando a gente discute no nível da psicologia, que é como se eu passasse uma borracha naquele quadro de todas as informações, elas fossem diluindo, mais ou menos como o status do WhatsApp. 24 horas depois some. Então, aquele prazer que eu tive, né, hoje, com a curtida, com elogio, com estatueta que eu ganhei, com festas, deito, acordei, aquilo virou passado, eu preciso daquilo de novo. É uma dependência, é um vício, né, que as pessoas não conseguem romper. Então, esse modelo ideal, ele é extremamente perigoso, porque o ideal é o que não é. A gente volta, né, comentamos aqui sobre Platão, o ideal platônico é aquilo que não é, só existe o mundo ideal. O mundo real nunca vai conseguir suprir o mundo ideal, porque o ideal é perfeito. No mundo ideal eu tenho todas as qualidades, eu tenho todas as condições. De novo a gente retornando ao relacionamento. É muito difícil quando você percebe pessoas no mundo, né, cada um no seu mundo ideal, se encontrar. Eles não têm toque, eles não têm pontos, né, de contato. Pode ter alguma tangência, porque está na mídia, porque vai para exibir em alguns lugares, mas eles não conseguem interagir, eles se batem e voltam, porque cada um está no seu ideal. E mais, já de novo o relacionamento, quando o mundo ideal do outro confronta com o meu, eu tenho que eliminar esse mundo ideal do outro. Como se eu pudesse pegar, né, aquelas bolinhas de escritório em quadrinhos, pegasse ali um alfinete, pum, furei, aí eu eliminei o outro para eu ficar sozinho com o meu mundo ideal. Então, muitas vezes os conflitos, as competições, egoísmos, tudo isso tem a ver quando o mundo ideal do outro fica maior que o meu mundo ideal. Aí não tem relacionamento que perdure, né? Entendi. Quase que numa sequência lógica, né, disso que a gente está conversando, a gente tem que se perguntar pelo vazio, né? Indubitavelmente a gente chega a ele, porque assim, se não há se o ideal ele não é atingível, não é? E eu fico ali naquela busca por ele, cada vez eu vou precisar de mais, não é? Eu me lembro muito de um teólogo católico, né, o Leonardo Boff, ele usando o exemplo da droga como um exemplo de transcendência. Ele fala assim: a droga te ajuda a transcender. O problema é que cada vez mais, para atingir um nível de transcendência, vai precisar de mais. E aí você começa a prejudicar, né, você. E ele cita várias outras pseudo-transcendências, né? Mas é o seguinte, uma vez que eu não consigo mais transcender, ou eu não consigo atingir esse ideal, o risco do vazio. E o que o vazio pode hoje provocar nos relacionamentos e na gente, mesmo fora de um relacionamento? Qual que é o grande risco dessa busca inatingível se a gente chega nesse vazio, assim, que é uma palavra moderna, assim, que as pessoas usam muito, estou sentindo um vazio dentro de mim, né? Como é que é isso? Agora você chegou num cerne do que a gente se propôs a discutir, e vou ter que me alongar um pouco mais. Na verdade, né, quando a gente usa vazio, que é um termo mais comum, que Freud chama de a presença da ausência, a droga presentifica uma ausência que eu tenho. Ou seja, eu não tenho uma mãe, mas eu presentifico alguma coisa que me dá um prazer semelhante no nível inconsciente à minha mãe, o seio materno, por exemplo, o cuidado materno, que é o que eu vou chegar agora. Então, à noite, de novo, há um tempo atrás nós tivemos uma discussão sobre essas festas que viram noites, né? E as pessoas têm que ficar usando droga o tempo inteiro para se manter acordados, ou seja, para manter esse vazio longe. Né? Enquanto eu estiver drogado por N motivos, né, dançando aquelas músicas, eu estou longe desse vazio. Esse vazio, né, eu distancio. Aí quando eu chego em casa, durmo e acordo, o vazio veio, já me tomou. Às vezes mais profundo, porque você vai entrar em processos, né, fisiológicos pelo uso da droga, outras, que aí não é o assunto aqui. Vamos então ao que você falou, que aí acho que é o cerne. Veja só, quando uma mãe, quando você tem aqui aquele momento onde você tem a fecundação, neste momento o cuidado começa ali. Uma mãe que de repente quer se cuidar para ter um filho melhor, se bebe, vai parar de beber, se fuma, vai parar de fumar, se tem alimentação inadequada, vai procurar ter uma alimentação melhor. Ela cuida daquele feto durante 9 meses. Aí esse bebê nasce. Aí esse bebê precisa de cuidado, porque senão não sobrevive. É um cuidado materno para dar banho, para limpar, para colocar para dormir, alimentar corretamente, cuidado. Só que na sociedade moderna, e vejo que esse é o ponto central, desde cedo, essa mãe, essa família é condicionada, treinada para já criar essa criança para ser independente.
Então, muito cedo, essa mãe vai para o mercado de trabalho, coloca uma cuidadora, e eu vou colocar a palavra cuidador de propósito, porque todas as vezes que nós criamos uma palavra ou uma situação cuidadora, é porque está faltando. Se eu coloco uma cuidadora, porque eu não tenho cuidado. Se eu coloco um implante dentário, porque eu não tenho um dente. Se eu coloco uma prótese, né, de um membro inferior, porque eu não tenho a perna. Então, quando eu crio algo, é porque eu tenho ausência de algo para eu tentar suprir. Então, essa criança, ela vai aprender desde cedo, ela vai ser condicionada desde cedo a ser independente, não se preocupar com o outro. Olha onde a gente vai chegar. Aí quando essa criança se torna adolescente e busca um outro adolescente para ter, né, um relacionamento afetivo, esse modelo está impregnado nela. É muito difícil, essa é a dificuldade. A gente muitas vezes culpar o início lá de Sartre, né, de que é ele ou ela, ou ela, ou ele. Ou seja, é muito difícil culpar o outro, sendo que essa criança, esse indivíduo, está vindo de um condicionamento, de um treinamento, que o tempo inteiro ele aprendeu isso. Agora, como é que o relacionamento se apaga? 15 anos, 20 anos de um condicionamento e agora tem um relacionamento, esquece tudo, vão brincar diferente, não quer brincar mais disso. Então, quando você coloca ainda nesse conceito, e em consultório a gente vê muito isso, terapia de casal, se eu preciso da terapia de casal, porque eu não tenho casal, porque se tivesse o casal não precisaria de uma terapia para tentar buscar resgatar, né, esse casal. Então, de novo, é essa carência que a gente está falando de uma sociedade imediatista, consumista e principalmente egoísta. Se você voltar lá antigamente, a gente observa que essa família tinha mais tempo de estar junta. Hoje não tem, o pai trabalha, a mãe trabalha, esse jovem, esse menino vê isso acontecer, quando chega a vez dele vai repetir o modelo. Então, como é que você quer que uma criança que viu pai e mãe sair para trabalhando, para ter dinheiro, para ter carro, para viajar, para ir para festa, para ir para churrasco, para balada, não sei o que, como é que você quer que essa criança, adolescente, vá fazer diferente? Tem um relacionamento, ao invés de estar com esse parceiro ou essa parceira, vamos para festa, vamos para churrasco. Porque ali você, igual a droga que você comentou aí do bofe, você está colocando esse vazio longe de você. Até que você vem para casa, dorme e acorda no outro dia com aquela ressaca física, ressaca moral, que é o vazio te tomando de novo, né? Então, é essa sociedade que constrói esse modelo de relacionamento que a gente vive, que era diferente. Isso era diferente, né? Então, esse conceito que você está colocando, ele é muito importante, que define a questão da culpa. Não tem culpa, é um modelo social que é difícil de ser rompido, porque isso interessa ao sistema capitalista, que vai vender bebida, vai vender isso, vai vender... Ao passo que se eu ficar em casa, eu vou ter pessoas para conviver, o nível de consumo é muito menor, você gasta muito menos ficando em casa do que saindo para um bar. Nós vamos esticar, assim, dentro dessa sua fala, para uma palavra que, pelo menos para mim, ela é muito cara, porque, inclusive, o Papa Francisco, na Laudato Si, que é uma carta que ele escreveu sobre o meio ambiente, ele usa muito essa palavra, que é a palavra cuidado, né? Uhum. E você coloca uma questão interessante. Quem não foi cuidado, ou quem não aprendeu a cuidar, dificilmente saberá cuidar. Perfeito, né? Perfeito. É uma questão que, assim, que fica claro para ele. E isso, como a gente no início também chegamos a tocar, se refere a qualquer coisa. Esse descuido com o meio ambiente hoje, não é nítido. Por quê? Porque a gente não aprendeu a cuidar, né? Perfeito. A gente aprendeu a usar, né, aquilo que está ali, enfim. A gente não pensa que há um depois, que há outro que também necessita, né, daquele espaço que nós estamos utilizando. Qual que é o papel do cuidado no relacionamento? Um casal de namorados, marido e mulher, o padre com a sua paróquia, enfim, eu com o meu quintal. Qual que é o papel do cuidado na vida do ser humano? Cuidar é uma palavra muito, muito significativa, porque ela abrange tudo aquilo que eu tenho, um amor. Aí vem a palavra namorar, é namorado, que tem uma origem espanhola, né? E namorar é estar com amor. Cuidar é estar com amor. Significa que eu me importo, isso que você falou. Mas para eu me importar, eu tenho que perceber esse todo. Que se eu jogo, né, igual eu vejo muito, jogo um palito na rua, alguém pode passar, pisar e furar um pé. A gente recebe crianças lá com pés furados. Se eu jogo, né, uma casca de banana na calçada, alguém pode passar, escorregar e machucar. Então, o cuidado é algo fundamental no sentido que eu tenho a questão do todo.
É como se fosse uma visão holística, né? Se eu não tenho essa visão do todo, eu vou analisar ou nem analisar que o meu ato, ele não teria consequências. E todo ato, ele tem consequências para mim ou para o outro. Tem até várias chargezinhas mostrando a pessoa jogando lixo na beira do rio, e de repente tem um enchente e vem tudo para dentro da casa. Tem uma charge concreta aqui em Carangola, aconteceu com a gente, né? O lixo voltou. Então, o cuidado é fundamental. Volto a dizer, olha só, você pega essa criança que não foi cuidado pela mãe e pelo pai porque eles tinham outros objetivos, não fez isso com o parceiro, a parceira, com a vida, e vai chegar um momento que esses pais desse indivíduo vai ficar idoso, vai precisar de cuidado. Aí o que ele faz? Ele contrata um cuidador ou uma cuidadora para suprir aquela falta. A gente volta naquela carência, Willis. Essa carência aqui nos acompanha a vida inteira. A gente mascara de várias maneiras, comprando bens, né, viajando, usando drogas, ou o que seja. Mas isso é para mascarar esse fantasma, né, dessa ausência, igual eu falei, que a gente dorme e volta de novo. Quando chega lá na frente, a conta chega. Eu digo assim, sempre essa conta vai chegar. Pode demorar um dia, 1 ano, 2 anos, 10, 20, 100 anos. Essa conta vai bater na nossa porta e não tem jeito, ela sabe o endereço, não dá para colocar na porta do outro, né? Ou seja, e eu também digo assim, se a gente não para a vida para a gente. Ao longo da vida, se você pensar, se a Clara pensar, se todos nós, né, que estamos aqui nesse bate-papo, pensarmos, a vida já nos deu sinais, mostras, avisos, olha, não está funcionando, não está dando certo, mas a gente não percebe, não entende ou não faz e segue. Mas vai chegar um momento que aquela falta de cuidado ao longo de uma vida vai cobrar um preço. O exemplo claro, a gente fala a questão do cigarro, do tabagismo, né? A gente tem um grupo de antitabagismo lá na Policlínica que a gente orienta para que as pessoas consigam parar de fumar. Muitos dizem, mas eu vou morrer de qualquer jeito. Mas pode ser de qualquer jeito ou de um jeito menos sofrido, porque um dia essa conta do cigarro vai chegar, vai ter um problema pulmonar e o sofrimento, né, por uma morte em função de um DPOC, né, com a doença pulmonar em função de um cigarro ou de outras coisas, né, isso é muito grave. Só um parênteses, outras coisas. Muitas senhoras na roça, Willis, né, tem esse mesmo DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, não pelo cigarro, mas pela fumaça da lenha. Passar a vida inteira em fogão de lenha, cheirando aquela lenha, principalmente a lenha verde, e desenvolve doença semelhante àquele indivíduo que fumou a vida inteira. Olha que contradição, né? E quando você cita o exemplo do cigarro, eu acho interessante aquelas estatísticas, né, de que mesmo que eu não fume, mas conviva com alguém que fume, sim. Eu também, quando você diz essa questão do cuidado com o outro, né, o que joga o palito de fósforo, o que joga o papel de bala na rua e não pensa no outro, né, que vai passar ali, né? Essa questão do cigarro mesmo e essa questão do cuidado, né, implica de certa forma, e quase sempre, né, esse pensar o outro, né? Sim. Esse pensar o outro. Nós vamos aqui ouvir uma canção, sim, até pra gente poder dar uma respirada, não é? E nós vamos voltar com uma questão que, né, nos foi colocada aqui na nossa sequência. Como é que, diante disso tudo, né, como é que a gente pode nutrir um bom relacionamento? E talvez essa canção, que é de um teólogo, mas que muito mais do que teólogo é filósofo, que é o Padre Zezinho, né? Então ele vai trazer essa expressão, o amor nunca morre, que ele ouviu isso de um amigo. E isso começou a latejar, assim, né, dentro dele. Como que o amor nunca morre? Então ele fez essa canção, e com ela nós nos preparamos para o nosso bate-papo seguinte. Perfeito. Amor que é amor nunca morre. Clube do Ouvinte. E nós voltamos aqui com uma participação muito especial de uma história que é um pouco curiosa. Eu achei muito interessante. Uma amiga da minha irmã, ela chama Mara, e ela veio lá do Rio Grande do Sul para conhecer um amor no Rio de Janeiro. Ela mandou um áudio pra gente aqui de participação. Eu conheci o Otávio em julho do ano passado num grupo de Facebook, um grupo só de pessoas pretas, que se chama Quilomboche. Ele fez uma postagem sobre uma série que eu gostava muito. E aí eu comentei, ele respondeu meu comentário e eu chamei ele no Messenger. A gente acabou trocando o WhatsApp e começamos a nos falar. Um mês depois, se falando no WhatsApp, ele me pediu em namoro. E aí eu comecei a juntar dinheiro para poder vir para o Rio de Janeiro, porque eu morava no Rio Grande do Sul, cerca de 1.200 quilômetros de distância dele. E aí eu comecei a juntar dinheiro para poder vir. E aí a gente
ficou namorando à distância julho, agosto, setembro, outubro. Dia 8 de outubro, eu peguei um ônibus na cidade que eu morava, em Pelotas. Foram 33 horas de viagem, porque eu fui de ônibus até o Rio de Janeiro, porque eu consegui a passagem muito barata pelo ID Jovem. E 33 horas depois, eu cheguei no Rio de Janeiro sozinha, nunca tinha visto o Otávio na vida. Tava numa outra cidade, num outro estado, e porque eu queria muito conhecer ele. Eu só fiz as minhas malas e fui, assim. E ele tava lá na rodoviária me esperando. E a gente se deu muito bem, assim, de cara. Já fui morar na casa onde ele morava. Já passamos a morar juntos. E hoje alugamos o nosso apartamento e estamos vivendo juntos, assim, né? A gente namorou 3 meses de distância e o resto foi já morando numa casa junto. Então a gente tá se conhecendo conforme estamos vivendo, assim. E eu tenho certeza que vai dar super certo. Mayra, muito obrigada pela participação, tá, minha querida? É uma história meio curiosa, né? Às vezes é arriscado, né? Conhecer pela internet, eu acho que mas literalmente às vezes... foi um amor à primeira vista, porque a primeira vez que ela viu ele foi quando eles já foram morar juntos. Clarinha, agora eu quero contar uma outra história. Essa foi uma história, né? E lá na nossa cidade, eu acho que foi comum, sim, em muitas cidades também, nós tinha aquela cultura, né, de roubar a namorada, não é? Conversando aqui, inclusive, com o Vidigal, ele falou, tem que relativizar essa palavra, porque era um roubo consentido, né? Sim. E eu tô agora na linha com a minha tia, que há 25 anos atrás foi roubada, Clarinha. Olha só. Pelo namorado, que é o meu tio, o Fabrício, né? A gente chama de Teco. Bom dia, tio Valdirene, tudo bem? Bom dia, tá, tudo bem? Que bom, ué. Como é que estão as coisas aí em Pocrane? Pocrane tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus, né? Que ótimo. Que história é essa? Como é que foi? Como é que foi combinado isso assim, hein? Que roubo é esse? Roubar dessa forma até que é bom. Vocês tinham quanto tempo, tia, que tava junto? E por que vocês decidiram, assim, essa aventura? Nós tínhamos 1 ano e 2 meses de namoro. E decidimos juntos, né? Eu falo que ele me convenceu, né? Ele fala que eu convenci ele, mas ele que me convenceu. Meus pais iam mudar para um lugar mais distante, né? E a gente morava mais próximo. Aí estamos conversando e convencendo um ao outro até que topamos fugir. Agora conta como é que foi a fuga. Como é que foi sair de casa? Foi pela janela? Foi pela porta? Não, foi pela porta mesmo. Foi pela porta? Por coincidência, não sei, coincidência do destino, no dia meu pai não estava em casa, né? Meu pai gostava muito de caçar, por mata fora, e ele estava caçando no dia e aí eu saí, né? Já era, nem sei bem a hora, mas era bem tarde da noite. E o Fabrício foi me buscar, né? Aí ele saiu, nós encontramos e viemos pra casa dele, foi a madrugada, mas saí. Nós fomos uma outra cidadezinha, né? Que você conhece, Santo Tomé, né? Santo Tomé, sim. De bicicleta. De bicicleta. Quantos anos? De bicicleta, pedalando. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos. Aí nós fomos e saímos da casa dele. Ele morava sozinho, num cômodo, né? Aí saímos, quando chegamos na estrada, que eu tinha passado perto da estrada da casa do meu pai mesmo. Aí encontramos com meu pai, que já estava vindo atrás de mim. E como é que foi a reação? Na hora não tem nem o que falar, né? Você fica sem chão, sem palavra, com vergonha, com sei lá, né? Aí meu pai perguntou assim, eu sempre brinco com ele que eu falo assim, que eu digo que meu pai me perguntou, eu teria que ter decidido. Da pior decisão que eu tomei da minha vida. Quando a gente brinca, né? Não é brincadeira, né? Aí meu pai perguntou se eu queria voltar pra trás ou ir pra frente, né? Aí eu falei assim, não, eu quero ir pra frente. Muito bem, e esse pra frente tem quantos anos já? 25, vai fazer 26 em julho. Muito bem. Tá aí, uma forma diferente, né, de começar? Começamos da maneira, como dizer assim, errada, né? Mas passamos por vários tropeços e muitos, né? Mas as vitórias são maiores que os tropeços, né? Tá certo. Ô tia, muito obrigado pela participação.
De nada. Era só para enriquecer o nosso programa aqui com essa anedota, né? Com essa história. História linda. Um abraço para todo mundo, viu? 2 horas. Tá bom. Parabéns. Um abraço pro Titeco aí também. Tá bom. Tchau. Já tinha ouvido uma história parecida, Vidigal? Já, muitas. Eu conheço vários casos, tenho na família também casos semelhantes. Na minha família era quase que um hábito, assim, muitos tios, né? Como a tia falou, né? Às vezes era uma circunstância, né? Os pais iam mudar para longe, então, nós vamos ficar, como é que nós vamos ficar agora? Então, né, tomava essa decisão. Mas eu gosto muito dessa parte que ela disse que quando estava indo embora de verdade, encontra com o pai de quem estavam fugindo, né? E o pai pergunta, volta ou vai, né? E ela toma aquela decisão que para ela há 25 anos, né, tá aí uma boa história. E aqui, eu tô ouvindo vocês conversando aí, tá muito legal, tava prestando atenção, mas tá chegando algumas participações pelo nosso WhatsApp, que tá sendo maravilhosa. Não é do pessoal que tá participando do sorteio da cesta, porque pra ganhar a cesta tinha que postar a foto, né, lá no Instagram. Mas aqui tem algumas histórias que são bem legais. A Fátima, eu já morri de rir, que ela falou, bom dia pra todos. Clarinha, vai ter fila aí na rádio com candidatos pra ser namorado seu. Aí, Clarinha. Não tô querendo não, obrigado, um beijo. Aqui a Maria Biciati, tia Maria, mandou bom dia a todos, pediu a bênção ao Padre Willis. Abençoa. E falou que está amando o programa e que ela é uma grande admiradora do amigo Vidigal. Parabéns pela escolha do convidado, foi ótimo. Obrigado, um abraço aí, Maria. A Gisele Arcanjo aqui também mandou. Aqui é Gisele, bom dia a todos. E falando em história de amor, eu e o meu marido Felipe nos conhecemos na época do MSN, através de um grupo de conversa com 2 amigos lá em 2008. Ele morava em Espera Feliz e desde a primeira conversa senti algo diferente por ele. Porém, fomos nos conhecer pessoalmente apenas em 2010, 2 anos depois. Passamos por muitas coisas, muitos obstáculos para ficarmos juntos. Porém, olha, ela até mandou foto aqui, ó. Porém, fomos nos conhecer pessoalmente, tal, em 2010, vencemos muitos obstáculos e estamos juntos há 10 anos. E temos 2 filhos lindos. Estou participando do sorteio no Instagram também, tá bom? E mandou uma foto aqui da família, todo mundo lindo. O Jean também mandou, ó. Como o Padre Willis falou no início, eu e a Jaque estamos casados há 1 mês. A nossa história de amor começou no dia do aniversário dela, em 26 de setembro de 2017, quando mandei uma mensagem parabenizando ela. Eu não sei o que tinha na mensagem, mas eu sei que ela se encantou comigo e aí começamos o romance. Legal. Muito bem. Estamos de volta. Teria muita participação. Nós estamos aqui, né, com muita gente, com as fotos, né? Muita gente participou, muitos casais fazendo a sua declaração de amor. A gente vai repostar todas elas, né, Clarinha, no nosso Instagram, para que todo mundo possa acompanhar. Então, assim, uma participação muito bacana. Nós vamos voltar aqui com o nosso bate-papo com o nosso amigo Vidigal e nesse esquema todo, assim, de falar de relacionamento, né? Como é que a gente pode, pensando nisso que o Padre Zezinho está dizendo, né? Um jardim que não é cuidado, ele vai morrer. As borboletas vão embora e não voltam. Como nutrir, como cuidar de um jardim? E eu quero incrementar aí nessa pergunta uma fala que eu não me recordo agora exatamente quem disse, mas acho que é Rubem Alves. Ele diz assim: ninguém consegue cultivar um jardim fora se não tiver já um jardim dentro, né? Essa ideia do cuidar que nós havíamos falado antes. Como nutrir, como cuidar de um relacionamento? Eu falo que o exemplo está aí da sua tia, né? A senhora Valdirene. Parabéns, Valdirene. Parabéns aí o Fabrício também. Porque, na verdade, né, o processo de cuidar, de namorar, ele é diário, é uma escolha diária. O encantamento é a palavra-chave. De tudo que a gente conversou aqui, teve alguns momentos que veio essa palavra e eu guardei para essa nossa fala mais, né, derradeira aqui. Se você está encantado, isso pode ser um encantamento com o seu jardim, pode ser um encantamento com a sua casa, pode ser um encantamento com o seu filho, com o seu animal de estimação, mas principalmente com o seu parceiro ou parceira, esse encantamento que vai ser aquela matéria-prima diária para que esse relacionamento dê certo. Tem 25 anos com a senhora Valdirene, tem 25 anos que eles estão encantados, se encantaram e continuam encantados. E o encantamento é algo natural, é espontâneo, não é forçado. O encantamento vai muito além da questão física, porque nós vemos, eu conheço vários relacionamentos de bodas, né, de 75 anos, que as pessoas continuam juntas e encantadas uma pela outra. Porque se eu me relaciono com uma pessoa, um relacionamento se baseia
baseia apenas em um fator, a beleza física, o dinheiro, a inteligência, isso vai, com o tempo, isso não vai ser suficiente. Mas quando eu me encanto pela pessoa, pelo ser humano, que é tudo isso, com todas as suas qualidades, mas também com suas, né, carências e dificuldades, né, ou defeitos, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas entre aspas, se eu me encanto pela pessoa, esse encantamento, ele não esgota a pessoa. O relacionamento acaba, é como se de alguma forma eu estivesse, né, com uma bateria conectada, roubando energia, vampirizando, e eu esgoto essa pessoa para suprir aquela minha carência, aquilo que eu falei lá no início. Sim. Se eu sou encantado com essa pessoa e não apenas tirando a energia dela, esse encantamento, ele é recíproco, você não tem tempo. Quantos exemplos você deve acompanhar, a gente vê aí na mídia, de casais de vários anos, né, de convivência, de encantamento, que morrem juntos. Morrem, às vezes, tem fotos de no mesmo hospital, um ao lado do outro, dias depois um morre. Porque o encantamento era aquela pessoa. A partir do momento que aquela pessoa, aquele parceiro, o parceiro foi embora, a vida perdeu o encanto. Não é só a pessoa, é a vida. Eu vejo que essa palavra agora, até para a gente poder pensar melhor. Quando eu estou encantado com a vida, eu me encanto com o meu trabalho, com os meus amigos, com a minha casa e principalmente com aquela pessoa que divide comigo as coisas da vida, o meu parceiro ou minha parceira. Então a palavra-chave, Willis, acho que, né, a Clarinha está olhando ali rindo, né, eu diria que a palavra-chave é o encantamento. Procure um encantamento. Se você tiver encantamento, não vacile, não pense duas vezes, igual a sua tia Valdirene, igual o Jean falou, igual essa moça lá que saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Rio, se encantou. Isso daí é isso que mantém, é isso que segura a vida e que nos dá, né, a felicidade. Volta àquela sua fala inicial da felicidade. Isso é felicidade. Felicidade é isso, eu estou encantado com a vida. Aí tudo vai ser bonito, tudo vai ser agradável, tudo vai ser feliz, apesar de todos os contratempos da vida. Mas se eu estou encantado, esse encantamento, ele me dá condições de superar tudo isso. E aí, eu queria lançar assim para uma questão que talvez seja importante também a gente tocar nela, porque eu lembro que a tia falou aqui, né? Hoje, quando eles brigam, tem né, as pequenas discussões, ela, será que eu podia ter escolhido outra coisa, né? Num tom de brincadeira, ela dizendo, né? 25 anos atrás, quando o pai perguntou. Até para lembrar que nenhum relacionamento realmente é perfeito, nesses moldes ideais, né? Não existe perfeição, existe encantamento. Agora, existe, né, Vidigal, relacionamentos que fogem do mínimo, assim, disso que a gente chama de imperfeição, né, assim, o suportável, vamos assim dizer, que seriam os relacionamentos considerados abusivos, que a gente poderia dizer assim, que foge, né, daquilo que é suportável, porque o outro pode ser suportado nas suas deficiências, nas suas dificuldades, e é bom, até porque eu tenho também, o outro me suporta, né, mas e os relacionamentos considerados abusivos? Como que a gente, como detectar, como sair, como não entrar, né? Vamos assim dizer. Perfeito, acho que foi extremamente bem-vinda essa sua proposição. Porque se eu não tenho o encantamento, como nós falamos antes, nós vamos buscar no outro a carência que eu tenho. Só que quando essa carência é um nível muito elevado, quando ela está maximizada, essa carência se transforma em possessividade, em dominação. Então, uma pessoa que desenvolve um relacionamento abusivo é uma pessoa, patologicamente falando, infantil. Se nós voltarmos lá naquele processo da infância, essa pessoa tem um processo de infantilização, não cresceu afetivamente e passa a vida inteira, de alguma maneira, buscando compensar aquilo que não tem. Quando o outro, como eu disse, se esgota, ele suga do outro e quer ir embora, ele não permite. Porque ele não sabe lidar com perda, com frustração. Então, uma pessoa abusadora, ela tem um elevadíssimo grau de carência, doentio, isso é patológico, isso é muito grave, envolve aí questões, né, jurídicas também, porque não é apenas uma questão psicológica, vai fazer mal e muito mal a uma outra pessoa. Tanto no nível físico, seja com agressões físicas, seja com morte, mas também no nível emocional. É muito complicado uma pessoa que tenha saído de um relacionamento abusivo depois com
conseguir se reestruturar para um relacionamento que não remeta àquele modelo abusivo. É mais ou menos assim, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Se eu tive um relacionamento abusivo, qualquer sinal diferente naquele novo relacionamento me remete lá e eu posso me fechar, eu posso comparar, mesmo que não seja. Então, o relacionamento abusivo é muito sério, né? Já que foi colocado esse tema. Não aceitem, em hipótese alguma, o relacionamento abusivo. Percebeu que está extrapolando essa questão do encantamento, do cuidado, passou a ter esse processo de abuso. Procure sair, procure uma alternativa, procure uma ajuda, porque isso daí vai comprometer muitas coisas físicas e psicológicas na vida dessa pessoa. E a felicidade, que mesmo que não seja atingida amplamente, nem o mínimo dela no relacionamento abusivo pode ser. Mas ali não existe felicidade, a ausência da felicidade. Total. Perfeito. Muito bem. Clarinha, a Aline, palavras de Aline, né, nossa parceira do nosso programa, vamos ouvi-la? Vamos sim, deixa eu só separar com gente, eu tenho mais participações, depois eu quero ler mais algumas aqui, que tá muito interessante. Tem gente que conseguiu namorado aqui com novena de sogra, tem gente que tá morando junto, muito legal. Mas aqui, palavras de Aline, então. No Clube do Ouvinte, palavras da Aline. Versos da mesma estrofe, separados não fazemos sentido, mas juntos viramos poesia. Palavras da Aline. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Educativa FM. E hoje, falando dessa data tão doce, comemorada todos os anos, não é mesmo? Vamos lá? Dia dos namorados, dos casais apaixonados. Não existe idade para o amor, ele sempre traz mais cor. Observe alguém que está amando, quase nunca está reclamando. O amor tem desses efeitos, deixa alguns sem jeito. Dizem que sem chão e até mesmo sem ar, mas cuidado para não se desvalorizar. O amor, para ser saudável, tem que ter respeito, carinho e união. Senão, é melhor passar a data sozinho do que ter que aguentar espinhos. Amor é para somar, não para minimizar. Seja com ou sem namorado, o importante é ser amado por si próprio primeiro. Aí sim, pode pensar em um amor verdadeiro. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho. Tchau, tchau. Clube do Ouvinte. Muito bem, ouvimos aí a Aline, nossa parceira de programa sempre, né? E agora nós vamos aqui fazer o nosso sorteio, antes de encerrar, antes de voltarmos a conversar aqui com o nosso amigo Vidigal, para as últimas considerações. A gente quer agradecer muito, assim, todo mundo que participou. Foram muitos casais, né, que participaram com a gente, muitos quiseram participar também, enfim, mandaram aqui para a nossa Rádio Educativa. Depois nós vamos postar, repostar nos nossos stories, enfim, aqueles que participaram com a gente. Agradecer os parceiros, né, que trouxeram os brindes, a Ione, um kit com muitos produtos aqui de higiene, de limpeza, enfim, né, de higiene pessoal, na verdade. Ao Pascoal lá do posto, a Roberta Modas, a Ludmila e a Silvia, que também, né, colaborou aqui com a máscara que ela mesma fez de crochê. Ficou bem bacana, uma cor bonita, neutra, enfim. Eu acho que você que ganhou vai ficar satisfeito. E aí, nós vamos agora ao nosso sorteio, que já fizemos aqui, né, Clarinha? Na verdade, a Clarinha já trouxe aqui. E o casal ganhador, né? Eu tô com o nome só dela, Clarinha. É porque ela não colocou o nome dele, né? Mas já vai identificar. Inclusive, ela já ganhou aqui recentemente, né? Oh, mulher sortuda, gente. Olha a declaração que ela fez. É o sim mais bonito, aquele que é dito pelo coração, sob o olhar atento do Senhor no divino casamento. Olha aí que beleza, né? O sim no coração. Nós falamos muito disso aqui, né? O Vidigal falou, o encantamento, né? Encantamento pela vida. Marilza, parabéns, né? Você ganhou esse kit aqui maravilhoso. Vai poder aproveitar bastante aí o Dia dos Namorados. Isso mesmo, Chique. Posso ler algumas participações aqui? Pode, você tem um minuto. Meu Deus, eu tenho 1 minuto. A Gisele mandou, bom dia novamente, o programa está ótimo e vai chover histórias lindas por aí. E o Padre Willis selou muitas dessas histórias. O meu casamento foi na matriz de Nossa Senhora Aparecida, celebrado por ele e cantado por você, Clarinha. Foi mesmo, Gisele?
foi lindo, um beijo. Com toda certeza, foi o dia mais feliz da minha vida. Um beijo, Gisele. Aqui a Ana mandou assim, ó, bom dia a todos. A minha história com meu namorado foi bem legal. Nós nos conhecemos na igreja Nossa Senhora Aparecida e foi até meio engraçado, porque minha mãe e a minha sogra, a mãe dele, fizeram, por acaso, uma novena a São José por nós. Cada um me pedindo pra encaminhar lá, né? E eu já estava de olho nele. Aí depois da graça alcançada, surgiu o namoro. Estou amando o programa. Um beijo aqui, ó. A Lauriele participou também com a gente. E a Lauriele, eu vim para Carangola no dia 12 de abril de 2014, né? Há 6 anos atrás. Mas antes de chegar aqui, ela já estava o casamento marcado. Então eu nem tinha chegado, ela já havia mandado mensagem. Olha, padre, só não chegou ainda, mas o meu casamento tá marcado. E como é? Vai ter um casamento que mudou algumas coisas? Não, pode. E ela mora lá na Serra do Brigadeiro, né? Ela e o Rafael são grandes amigos. Um abraço aí para a Lauriele e para o Rafael, sempre ouvindo e participando do nosso programa. E para terminar, vou mandar só um alô aqui, porque é muita participação, não vai dar tempo da gente ler todas, mas um alô especial para Gisele, que participou, a Gisele Comino também, a Ana Nunes, deixa eu dar uma olhada, a Maria Lúcia também participou. Marcília participou. A Regina Oliveira, a Bruna Leal, a Márcia Real também, a Neire Assis, Gisele Arcanjo, o Jean participou, a tia Maria, né, a Maria Biciati, a Fátima da Ousadia, a Márcia Batista, a Martinha Nunes, Juciano, a Marise, que chorou, tadinha, hoje ela não conseguiu participar porque ela falou que tá sem namorado, mas ela não quer arrumar outro também não, mas só mandou um abraço pra todo mundo aqui. E a Aline também participou, o Olavo queria participar, mas ele falou que tava sem namorada, e falou, vou só mandar o meu alô aqui. E a Arlete também, um beijo pra todos que participaram. E você falou do Juciano, né? Nosso amigo Juciano, ele vai estrear um programa aqui, Papo de Amigo, com Juciano Ricardo, no dia 22 de junho. Toda segunda-feira nós temos um programa à noite aqui com o Juciano, a partir das 19 horas. Um abraço para ele. Super especial. Muito bem, nosso programa está chegando ao final e eu quero agradecer, sim, realmente de coração a presença encantadora, nós usamos a palavra encantadora, encantamento, né? E também a palavra cuidado. Eu penso que quando a gente, como você fez aqui, Vidigal, conosco, partilha o nosso conhecimento, né, a nossa experiência, é uma maneira, assim, ampla e eficaz de cuidar. Então, quero agradecer pelo seu encantamento na forma de exercer a sua profissão, né, e pelo cuidado que você manifestou conosco aqui ao levar a sério, né, mas sem perder a alegria, esse tema que nós tratamos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, extremamente acolhedor, né? Você e a Clara, né? Nos deixam muito à vontade, e a maneira de, né, relacionar, né? Relacione. Eu vejo que a vida é amor, a gente não pode ter medo de amar. Muitas vezes as pessoas têm essas histórias não tão agradáveis e aí não retomam o amor. Se tratem, curem essa ferida como feridas da vida, mas retomem o amor. Sem amor a vida não tem sentido. E esse encantamento, ele vem, é algo natural. A gente não se encanta porque quer. A gente pode amar porque quer, mas encantar não. Então, na busca do amor, a gente tem a grande chance, né, de repente se encantar. E aí eu tenho esse amor da nossa vida. Muito obrigado a todos vocês, que todos se amem muito e se encantem muito. Muito bem, eu que agradeço profundamente. E a gente vai chegando ao final, mas antes a Clarinha tem os aniversariantes do nosso Clube do Ouvinte. Agora na Educativa FM, aniversariantes da semana. Aniversariantes da semana do Clube do Ouvinte. Parabéns pra você. Hoje o nosso feliz aniversário vai especialmente para nossa querida amiga Ana Maria Mendonça, lá do bairro Santo Onofre. Hoje, dia 10 de junho, ela completa mais um aninho de vida. Um abração especial para ela. Quero deixar também o meu abraço para a irmã Leonice, que ontem celebrou 78 anos de vida. Eu fico impressionado ao olhar para ela, aquela força, aquele vigor. Uma grande amiga. Abraço aí, Leonice. Grande abraço. Bem, chegamos ao final. Eu queria deixar uma última historinha. Lembrei dos meus pais, contando que a história dos meus filhos, né? Meu pai e minha mãe fizeram agora 36 anos de casamento. Mas aí, meu pai era noivo de uma mulher chamada Rosa, né? E assim, já
acho que curso de noivo feito, alguma coisa assim. Já tava ali nos 45 do segundo. Não aconteceu o casamento. Terminou e ele começou a namorar a minha mãe, que por coincidência chama Rosa também. Largou uma rosa por outra rosa, daí. E aí, o encantamento era pelo nome. Exatamente, foi ali que ele encontrou o encantamento. Perfeito, ele foi muito esperto, inteligente. Façam isso, viu? Façam isso. E não precisou explicar muito, né? Você continua namorando? Não, eu namoro a Rosa. Isso! Não, ele pensou em tudo, hein? Acho que foi bem. Posso só fechar? Sim, claro. Tem um autor chamado Langston Hughes, né? Pegando a sua fala, não tinha pensado nisso, diz assim: nunca largue mão dos seus sonhos, porque senão a vida se torna como um pássaro de asas quebradas que não pode voar. Então o sonho é um encantamento. Nunca largue mão do seu encantamento, porque você vai passar a vida inteira sentindo essa falta. E isso não tem forma de você compensar. Verdade. Foi um prazer estar aqui nessa manhã. Gente, o programa hoje foi chique demais. Pena Abraço, que já deu meio-dia. Infelizmente. Até. Eu só acho que na quarta-feira o programa tem que se estender, entendeu? Tem que ir até, sei lá. A gente vai até às 3 da tarde. Mas é bom porque ele é 1 hora só. Isso. A gente tem que arrancar o máximo em pouco tempo. Isso aí vai deixar um gostinho pra próxima quarta-feira. O pessoal fica sintonizado aqui, às 11 horas. Aqui, se Deus quiser. Com mais um programa Clube do Ouvinte. Um abraço. E daqui um abraço a todos aí, muito obrigado. Até. Você ouviu na Educativa Clube do Ouvinte. Um programa dedicado a você, ouvinte, colaborador fiel. Faça parte você também desta família. 32 98868 8099. Clube do Ouvinte. Apoio Cultural. Manipular e Manipulação em Drogaria. Rede Nova Drogarias. Você economiza mais, você faz mais. Praça Coronel Maximiano 41. Telefone 3741-3060 e 3741-7758. Clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte. A Educativa completou 15 anos. A partir de agora, você pode acompanhar os seus programas favoritos em qualquer lugar, a qualquer momento. Oba! Que legal! Basta acessar o nosso site educativafmcarangola.com e dar um play em seus programas favoritos. É o Educativa Play, com você a qualquer momento. 967 Educativa. Você conhece a Livraria Católica? Não? Então você tem que conhecer. Lá você encontra uma vasta linha de artigos religiosos, desde o recém-nascido até a melhor idade, lembranças, presentes e muito mais. A Livraria Católica fica no pátio do Santuário de Santa Luzia, no centro de Carangola. Telefone 3741-2018. Arraiá de preços baixos é aqui, na Cremilson Móveis. Roupeiro 10 portas, só 719. Cremilson vende muito barato mesmo, viu? Cômoda gigante, por 599 à vista. Kit de cozinha Itatiaia, por 499 à vista. Arraiá de preços baixos é aqui, na Cremilson Móveis. Cremilson Móveis em Carangola, Guaçuí, Fervedouro e Divino. 32-3741-3053. Com o Grupo Zelo, você pode mais. Por isso, estamos mudando a ideia de que a cremação é para poucos, oferecendo planos que cabem no seu bolso. É um procedimento altamente moderno e que respeita a religião de cada um. E por menos de R$2 por dia. Faça agora seu plano com cremação. Ligue para 37710210 e consulte nossas condições. Grupo Zelo. O essencial é viver bem. A Ubaense Móveis não faz promoção, pois já vende barato o ano inteiro. Na Ubaense Móveis você encontra o móvel que precisa. São mais de 30 anos de experiência e tradição em nossa região. Entrega e montagem especializada. Grátis. Ubaense Móveis, qualidade e bom gosto para o seu lar. Praça Getúlio Vargas, 65, em frente à rodoviária em Carangola. Telefone 3741-3485. Cada um vê o mundo de uma maneira, mas todos merecem enxergar. Você tem Ceratocone, o Instituto de Olhos de Carangola, Dr. Fábio Morando, disponibiliza os tratamentos com a mesma tecnologia dos maiores institutos do mundo. Agende sua avaliação. Instituto de Olhos de Carangola, Dr. Fábio Morando, 32-3741-4086, 32-3741-2707.
Armazém Valentim. Confira as ofertas do Armazém Valentim para esta quarta-feira. Arroz Tio Joca Premium, tipo 1, 5 quilos, R$13,99, 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 R$13,99,